Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Rubens Rafael e estarei apresentando para vocês aí alguns quesitos e tópicos da disciplina de biossegurança, ícone aí também do edital de vocês. Eu tenho habilitação técnica na área para poder estar ministrando a disciplina. Tenho aí 10 anos de experiência na área de segurança do trabalho, trabalho para várias empresas de consultoria. Bom, conceito de biossegurança. O que vem a ser biossegurança? Então, segundo aí o Ministério da Saúde, é a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal ou vegetal. Então, bio vem de vida, segurança vem de proteção. Então, são medidas, leis, regras que visam aí proteger a vida do ser humano, principalmente no âmbito do trabalho. Para prosseguirmos, como maneira introdutória da disciplina, vou apresentar a vocês aí alguns conceitos chaves, né? Alguns sinônimos de palavras, como por exemplo, infecção. Infecção é quando eu tenho aí a penetração no organismo de seres invasores, micro-organismos patógenos, como por exemplo, vírus, bactérias, fungos, protozoários. Então, se eu tenho infecção, eu tenho aí a penetração, a invasão de seres externos, vírus, fungos, protozoários, isso na nossa corrente sanguínea, no interior do corpo humano. O que eu tenho que diferenciar para vocês é o que vem a ser infecção hospitalar. Infecção hospitalar é aquela adquirida após a internação, ou mesmo após a alta, desde que esteja relacionado aí com um prazo de 72 horas após a internação. E quando eu falo de infecção hospitalar, geralmente são seres mais agressivos, são patógenos multiresistentes, são bactérias, são fungos, muitas das vezes um poder de patogenicidade, um poder de causar um grande mal, de causar aí uma infecção muito mais severa no organismo humano. Bom, e o que vem a ser colonização? Colonização é quando eu tenho aí um aumento numérico, um aumento expressivo de bactérias, de seres classificados como micro-organismos no organismo humano. Só que mesmo eu tendo uma colonização, às vezes essa colonização não causa um efeito fisiológico, não deixa o indivíduo sintomático, não deixa o indivíduo com febre, não deixa o indivíduo prostrado, letárgico, não deixa o indivíduo com sinais e sintomas. E aí existe um período de incubação, onde esse período de incubação é um intervalo de tempo entre o início da infecção e o aparecimento do primeiro sintoma. Às vezes, esse período de incubação ele pode demorar semanas, ele pode demorar, às vezes, um tempo maior do que o que é habitual. O vírus do HIV, por exemplo, ele pode ficar incubado até um ano, 365 dias incubado, para depois começar a apresentar os primeiros sinais e sintomas. Bom, falando um pouco mais de glossário de biossegurança, temos aí toxinas. Toxinas são substâncias químicas que é produzida por micro-organismos. E aí essas toxinas vai causar efeitos adversos, vai causar sintomas de doenças no ser humano. Conceito de micro-organismo. Formas de vidas microscópicas. Para mim ver um fungo, uma bactéria, um protozoário, um vírus, eu preciso do quê? De um microscópio. Por isso, micro-organismos. Eu não consigo vê-los a olho nu. Não consigo vê-los
com meus olhos humanos. Preciso do aumento de uma lente de um microscópio. Continuando, micro-organismos geneticamente modificados são aqueles que tiveram seu DNA alterado por biotecnologia. E aí, principalmente a biotecnologia do DNA recombinante, onde eu artificialmente em um laboratório, eu uso ali uma proteína para cortar o DNA e uso ali uma outra proteína, DNA ligase, para inserir o material genético de um outro ser, uma outra substância, naquele que eu quero fazer a recombinação genética. Isso para vacinas, isso para estimular o organismo a adquirir anticorpos ou até mesmo para fazer medicamentos. Bom, conceito de parasita. Parasita é aquele que precisa de um hospedeiro. No caso, o hospedeiro vai ser nós, humanos. E aí esses micro-organismos irá parasitar, irá se alojar ao nosso organismo, dependendo da nossa vida para sobrevivência. E príons são as partículas proteicas que as bactérias, que os micro-organismos irão liberar, nos causando aí, infecção. Então, as partículas proteicas infecciosas são os príons. Bom, dando continuidade, vamos falar aí de noções de higiene e profilaxia. O que é higiene? Higiene é o aspecto mais importante de manutenção da nossa saúde. Higiene seria o nosso tomar banho, o nosso escovar os dentes, a nossa limpeza corporal, a nossa limpeza do ambiente de trabalho, do ambiente do nosso lar, que aí entraria no campo de trabalho, a higiene ocupacional. Para vocês que estão almejando a vaga de auxiliar de autópsia, seria a higiene do necrotério, a higiene do veículo que transporta cadáver. Então, é um aspecto que garante aí, segundo os órgãos governamentais, segundo a própria OMS, quesitos de saúde. É impossível ter saúde se não tiver higiene. Limpeza. Limpeza e higiene, às vezes a gente se confunde muito. Mas limpeza é o primeiro processo para garantir a higiene, que seria a remoção de sujidade visível, ou seja, a primeira lavada, a primeira limpada. Lá no caso do necrotério, terminou ali de fazer uma necrópsia, eu preciso pegar a água, jogar na mesa de necrópsia, se pingou gotas de sangue ao chão, jogar água no chão, rapar, às vezes um detergente, às vezes uma água sanitária. Então a limpeza é esse primeiro processo para reduzir o teor de sujidade, para reduzir a impregnação de resíduos sólidos, de resíduos que podem ser propícios à infecção. Bom, pegando esse quesito de higiene, limpeza, nós dividimos em áreas, né? Classificação das áreas de higiene. O que é uma área não crítica? É um ambiente público, né? Seria, por exemplo, lá o saguão do IML. Ou vamos trocar essa palavra saguão em recepção do IML. Recepção. Cedilha. Então, a recepção do IML é uma área pública. Lá eu tenho funerárias, agente funerário, eu tenho público, eu tenho polícia militar levando presos para fazer exame de corpo de delito, eu tenho vítimas de exame de prática sexual delituosa. Então, o ambiente público é uma área não crítica. Seguindo, eu tenho as áreas semicríticas, que são ocupadas aí por pacientes que não possuem doenças infecciosas. No caso aqui, no IML, eu tenho aqui o consultório médico, onde eu vou realizar exames de corpo de delito, relatório médico, exame para verificar a prática sexual delituosa. Lá, eu não sei se a pessoa tem uma doença infecciosa ou não,
mas se tiver de baixa transmissibilidade. Já uma área crítica, eu não consigo encontrar ela ali no IML, a não ser o próprio necrotério. Por quê? Lá eu tenho risco de infecção bem iminente. Então lá, os meus pacientes, que são cadáveres, são vítimas, eles têm alto risco de transmissão de doença infecciosa, desde que eles tenham essa doença como portador. E aí eu não sei. Antes de fazer uma necrópsia, eu não fiz um teste de HIV, eu não fiz um teste de hepatite. Então eu trato todo mundo como desconhecido até então. Então já considero uma área crítica o necrotério e não posso afirmar categoricamente, mas por dedução, também é uma área contaminada, porque ao fazer a necrópsia, eu estou eviscerando o cadáver, eu vou ter exposição de vísceras, de sangue, de fluidos corporais. Então lá eu tenho um contato direto com material orgânico. O que você, auxiliar de autópsia, tem que fazer para reduzir esse risco? O uso de EPIs, equipamento de proteções individuais. Bom, podemos classificar também os artigos. E o que seriam os artigos? Os artigos seriam os materiais, os instrumentos, seria ali os recursos que vamos usar para desempenhar o nosso trabalho. Um artigo classificado como não crítico é aquele que não entra em contato com o paciente, ou se entra em contato é apenas com a pele íntegra. Um artigo semicrítico é aquele que entra em contato com a pele não íntegra, por exemplo, tocou em uma pele que tem uma ferida, uma descamação, um corte, uma lesão, ou entrou em contato com uma mucosa. Exemplo de artigo não crítico, o estetoscópio, que é aquele aparelho que você vai ouvir os batimentos cardíacos e vai te auxiliar para aferir a pressão arterial. Seguindo, o artigo crítico é aquele que penetra a pele ou mucosas, como agulhas, o próprio suave, parece muito um cotonete, ele é estéreo, a gente esfrega ele na mucosa oral, vaginal e anal para coletar esfregaços de células. E o artigo contaminado é aquele que entra em contato com material orgânico, no caso aqui, o próprio bisturi, na verdade a lâmina do bisturi, né? A lâmina do bisturi entra em contato com material orgânico. O que mais? As próprias mãos, né, do colaborador que está eviscerando o cadáver, porém ele está de luva. Então, nessa hierarquia, de não crítico para contaminado, quanto maior for a descendência aqui, maior o risco de contaminação. Ok? Temos aí o conceito de limpeza. Limpeza, remoção de sujeira. Diminuição da carga microbiótica em até 99%. E é indispensável nos reprocessos de artigos, ou seja, antes de esterilizar, antes de fazer uma asepsia por degermação, eu preciso fazer a limpeza, tirar ali a impregnação. Um exemplo prático, vou esterilizar na autoclave tesoura, cabo de bisturi, vou esterilizar alguma pinça. Antes de colocar no autoclave para esterilizar, eu tenho que lavar ela com sabão degermante. Então eu reduzo em até 99,99% a carga microbiótica, para depois pensar em esterilizar. Desinfecção, que vem a ser? Desinfecção é um processo de eliminação e destruição de micro-organismos. Então, desinfecção é destruir os micro-organismos. E,
E aí, para fazer desinfecção, eu posso usar agentes físicos ou químicos, e físicos e químicos. Nós chamamos esses agentes de desinfetantes. Também pode ser chamado de germicidas. E aí existem 3 tipos de desinfecção. O nível alto de desinfecção, o nível intermediário e o nível baixo. E aí esse nível vai depender do grau de agressividade, do grau de patogenicidade desse micro-organismo. Bom, vamos falar dos 3 níveis. Eu tenho aí, então, nível alto, vai destruir todas as bactérias vegetativas. Mas não necessariamente vai destruir todos os esporos. E esporos é um pedacinho ali que a bactéria possui. Vai destruir as colônias, mas às vezes pode sobrar algum esporo ali. Por isso que depois da desinfecção eu vou ter um outro processo que eu vou mostrar para vocês, que é a esterilização. Aí sim vai matar qualquer tipo de sobrevida e de resquícios de microbiota. O nível intermediário, eu tenho uma ação bacteriana e virucida, ou seja, mata bactérias, mata vírus, mas não destrói também os esporos. E o nível baixo, tem uma ação bacteriana vegetativa, mata as bactérias, mas não mata os vírus classificados como não lipídicos, os vírus que não possuem ali um pequeno percentual de gordura. Lipídio é gordura. Então, os vírus que não são lipídicos, que não possuem gordura, o nível baixo de desinfecção não mata. E aí sim, né, o famoso processo para matar tudo, que é esterilização. É a exterminação de todas as formas de vida microbiana. Mata vírus, mata fungo, mata bactérias, tanto vegetativas quanto esporuladas. Mata os esporos, mata os prions. E aí é o processo mais eficaz, a esterilização. Um outro processo que eu tenho é a descontaminação, que é simplesmente retirar ali o material orgânico. Exemplo de descontaminação. Fez uma necrópsia, ficou resquício de sangue, ficou um pedaço de tecido cardíaco, pulmonar em cima da mesa de necrópsia. Eu recolho ali aquilo e dou destino ao descarte final, né? O programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Eu pego aquilo e jogo e descarto no local correto. Então, eu retirei o material orgânico daquele local. Eu favoreci aí com o princípio da descontaminação. Por quê? Quanto mais tempo esse material ficar ali, maior o risco disso entrar em estágios, né, de disseminação, de apodrecimento, de decomposição e aumentar ainda mais a infecção naquela superfície. A asepsia é afastar os germes patogênicos de determinado local ou objeto. Então, o A, né, vem de negação, e sepsia seria infecção. Então, a asepsia vai colaborar com a não infecção. Então, é simplesmente eu afastar aqueles patógenos de determinado local. A antisepsia é um pouco mais acelerada, que é impedir a proliferação microbiana em pele, em mucosa, utilizando soluções germicidas de baixa toxicidade, como por exemplo clorexidina. A clorexidina é um tipo de germicida. E ainda posso usar ela clorexidina alcoólica. E aí aumenta um pouco mais a sua eficácia. Outro tipo de germicida, água sanitária. Então também é um exemplo aí de antisséptico. Nas nossas casas, o que nós temos como antisséptico aí? Enxaguante bucal. Vamos falar marcas aqui, mas o enxaguante bucal, ele também é um antisséptico. Bom, deixando esses termos então e prosseguindo com a disciplina, vamos falar propriamente dito o que é biossegurança. Então, medidas protetivas para a vida humana. E aí eu tenho legislação, eu tenho leis, como por exemplo aí, uma lei federal de 1977,
que é a lei que estipula o texto, a redação e a implantação das NRs, das normas regulamentadoras. E essas normas regulamentadoras vêm para explicar melhor o que já dizia lá na CLT, na Consolidação de Leis Trabalhistas. Hoje temos 35, na verdade 36 normas regulamentadoras. Então existe até NR 36. Lá em 78 eram menos NRs. O que o concurso de vocês cobra, tá aqui, o NR 5, 6, 7, 9, 15, 32 e 35. A 5 vai falar da CIPA, a 6 GPIs, a 7 do PCM-SO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. A 15 vai falar de insalubridade. A 32 vai falar de biossegurança. A 35 vai falar de trabalho em altura. Ainda temos a 37, a 17 vai falar de ergonomia, e aí é uma norma muito importante, porque ela vai falar das condições de postura, das condições de conforto no trabalho, vai falar das condições de biomecânica. A NR9 vai falar do antigo PPRA, que hoje nós chamamos de PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. E ainda temos aqui a NR11. A NR11, ela vai falar de transporte, armazenamento, levantamento de cargas. Uma vez que nós vamos transportar cadáver, vamos carregar o cadáver nos braços, no colo? Não. Temos dispositivos para isso. Temos carrinhos auxiliares, macas. Então é importante a gente estudar as NRs. Resolução atualizada, pode ser que caia na prova porque é recente, 2019. Vai falar da política de segurança do trabalho nos órgãos do Poder Executivo de Goiás. Então, é um dispositivo nosso, do estado de Goiás, muito forte que uma ou duas questões disso aí possa cair na sua prova. Preparei uma aula para vocês só sobre o PGRSS, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, como que você vai fazer o descarte correto do lixo, e o Manual de EPIs, de Equipamentos de Proteção Individual. Bom, falando um pouco de leis, a Lei 19.145 do ano de 2015, ela dispõe sobre a política de segurança, saúde e trabalho de servidores públicos do Poder Executivo e de outras providências. Porém, em 2019, essa resolução RDC da Anvisa, ela fortaleceu aqui esse elo, cobrando um maior empenho, cobrando aí uma maior fiscalização por parte do poder público. Quais são os princípios dessa lei? Os mesmos princípios constitucionais: universalidade, integralidade das ações, equidade, efetividade e eficácia, intersetorialidade, multidisciplinaridade, participação do servidor público e proteção aos usuários, aos participantes. E aí, em cima disso, criou-se então estratégias de vigilância em saúde, fazendo com que os ambientes fossem monitorados e catalogados. Então, o ambiente ele tem que estar identificado, né? Com os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. E aí, sempre que um acidente de trabalho acontecer, uma notificação tem que ser feita aqui ao CEREST, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Isso é para que ocorra aí o nexo causal. E aí o que é nexo causal? O acidente, a doença ocupacional, ela tem que estar relacionada com o desempenho de função. Exemplo,
o indivíduo ele é auxiliar de autópsia e está com um problema na coluna. Tem nexo causal? Tem tudo a ver. Por quê? Ao agachar para pegar um corpo, colocar na viatura, virar um corpo em cima da mesa de necrópsia, ele vai fazer movimentos que muitas vezes é de força e envolve aí alguma torção, alguma sobrecarga na coluna. Agora, o cara é professor, por exemplo, e aí ele tá com entorse de tornozelo, ele torceu o tornozelo. Função de professor, ele usa o tornozelo? Pode ter sido um acidente de trabalho, mas esse nexo causal de doença ocupacional adquirida no ambiente de trabalho não vai colar. Então, esse nexo causal nada mais é do que o motivo, né? Motivo. A causa da doença tem a ver com atividades laborais, ou seja, tem a ver com a função que o indivíduo desempenha, e sim tem nexo causal. Esse documento também é importante para fazer análise epidemiológica, e epidemiologia é o estudo da doença na população, e a gente conseguir angariar recursos, verbas, para poder trabalhar com saúde pública, trabalhar com campanhas educativas voltadas para certas áreas, voltadas para áreas direcionadas às patologias específicas. Bom, quem que participa dessa política de segurança do trabalho lá no governo do estado de Goiás? Temos aí Secretaria de Estado de Administração, o próprio Serviço de Engenharia, Saúde e Medicina do Trabalho, os dirigentes, coordenadores, diretores dos órgãos responsáveis, o próprio servidor público e a formulação da CIPA, que é uma instituição formada por colaboradores, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. A gente vai ter uma aula só de CIPA, NR5. Seguindo para falar das normas, então a NR32, que é a norma regulamentadora do trabalho, fala de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. E aí? IML é serviço de saúde? Bom, não existe legislação específica para falar de IML a nível de Goiás, a nível de Brasil. Uma lei que fala só de IML. Não tem. E aí, por a gente trabalhar com riscos biológicos, e a gente não trabalha só com vivo, mas também com morto, ele fica nesse meio termo. Então, acaba que quando temos fiscalização da vigilância sanitária, NR32 nos é cobrada. Então, a NR32 estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores no serviço de saúde. Para que serve a NR32? Para resguardar você, para proteger você, trabalhador. Para que, quando ocorra um acidente com pérfuro cortante, para quando que ocorra um acidente biológico, ergonômico, você esteja amparado por essa legislação. E a legislação também vai determinar os quesitos que temos que cumprir para oferecer conforto, qualidade, segurança e eficiência nos postos de trabalho. Onde que nós aplicamos NR32? Nos serviços de saúde, em qualquer edificação destinada à prestação também da assistência à saúde. E pega os princípios norteadores do SUS, de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde. Pegando aí qualquer nível de complexidade, nível primário, secundário e terciário. Então acaba que seguimos esses quesitos dos princípios de saúde. Bom, os riscos biológicos nada mais é do que a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos. E aí, os agentes biológicos são os micro-organismos que nós comentamos no início da aula. São vírus, fungos, bactérias, protozoários.
Então, quando eu tenho risco de contato com algum desses micro-organismos, eu tenho risco biológico caracterizado. Vamos falar um pouco bem específico de biossegurança no IML. Então, a norma NR32, ela serve para proteção ao trabalhador e ao meio ambiente à sua volta. E aí, para que a biossegurança do IML seja eficaz, eu tenho que ter outros documentos teóricos e também implantados na prática, como aí o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Eu preciso de ter o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Eu preciso ter um documento chamado PRGSS, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde. Na verdade é PGRSS. Aqui está errado. Eu escrevi errado, perdão. O termo correto é PGRSS. Juntamente com esses documentos, quem elabora esses documentos é a própria equipe do SESMIT, é o engenheiro de segurança do trabalho, é o ergonomista, é o médico do trabalho, e aí dar treinamento para a equipe da CIPA e para a equipe do SESMIT. Lá no IML de Goiânia nós temos a equipe do SESMIT, para que isso seja implantado. E aí a implantação também vai cobrar e vai nortear caminhos para o serviço de limpeza, que é terceirizado, a fiscalização do uso correto de EPI pelo colaborador e a sinalização de segurança, que também o bombeiro cobra. A saída de emergência, escadas, extintor, tudo isso também ajuda na prevenção de acidentes do trabalho. Bom, então a NR32, ela é um embate entre o risco biológico e os agentes biológicos versus a suscetibilidade, ou seja, nosso papel enquanto segurança do trabalho é inibir, é reduzir os riscos biológicos e eliminar os agentes infectantes, os agentes biológicos. Para concluir esse primeiro bloco, e nós fizemos uma pausa, vou falar para vocês aqui sobre o anexo 2 do NR32. Então, nós classificamos os níveis e as siglas. Por exemplo, nível A, possíveis efeitos alérgicos. Nível E, agente emergente oportunista. Pode ser que tenha ali uma bactéria oportunista naquele local. Nível O, agente oncogênico de baixo risco. Então tem algum fator cancerígeno ali. Pode ser radiação, pode ser algum produto químico. O O positivo é um agente oncogênico de risco moderado. O T, de toxinas. O V, de vacina eficaz disponível. O asterístico aqui entre parênteses, normalmente não é transmitido através do ar. E o SPP, outras espécies do gênero, além de explicitamente indicadas, podendo constituir um risco para a saúde. Então, nesse anexo 2, ele traz aí uma abreviação da nomenclatura e classificação para na hora de caracterizar ali o ambiente. É um ambiente que tem efeitos alérgicos, tem muito pó, muita névoa, muito produto volátil. É um ambiente classificado como T, que tem produção de toxinas ali. Então, a sigla, os símbolos, vai trazer a caracterização do ambiente. Pessoal, nós vamos fazer uma pausa. Voltaremos em alguns instantes aí para dar continuidade no bloco 2 de biossegurança.